No que não depender de você, dependa de Deus. Esse é o devocional de hoje. Em Gênesis 7:5 diz assim: Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. O livro de Gênesis nos conta a história de Noé e sua família. Por conta da maldade e perversão humana naquela época, Deus decidiu destruir a terra e todos os seres vivos por meio de um dilúvio. No entanto, a justiça daquele homem fez com que achasse graça diante do Senhor, que escolheu firmar uma aliança com ele e salvar sua família da destruição. Para isso, Deus lhe pediu que construísse uma arca que comportasse todos os seus familiares e inúmeros casais de animais. Agora, a Bíblia é muito clara em revelar que o papel de Noé não era fazer chover. A sua responsabilidade era construir a arca. E aqui a pastora continua com a história, mas eu quero trazer hoje a consciência mesmo. Aquilo que não depende da gente, nós precisamos depender de Deus. Aquilo também que depende de nós, Deus não vai fazer. Deus é muito claro em deixar as responsabilidades pontuadas. Aquilo que é dele, o sobrenatural, né? Nesse caso de Noé, a chuva, a tempestade viria da parte de Deus. Nunca havia chovido na terra naquela época. Mas aquilo sobrenatural era de Deus. A arca, o trabalho, a constância, o dia a dia, a persistência era de Noé. Noé ele não tinha que fazer chover, mas ele tinha que fazer a arca. E muitas vezes na nossa vida, nós queremos ter o controle de tudo, nós queremos fazer chover, queremos resolver tudo, coisas que só dependem de Deus muitas vezes, milagres que nós precisamos entregar nas mãos dele. Mas aquilo que depende de nós, e às vezes não é só o fazer braçal, mas é orar, é jejuar, é fazer atos proféticos, dar uma oferta, um voto ao Senhor. E eu não estou falando só de dinheiro não no altar, mas N coisas que nós podemos fazer com base bíblica para atrair verdadeiramente aquilo que nós estamos pedindo, orando, porque existem guerras no mundo espiritual. Eu gosto muito de trazer aquela história de Daniel. Daniel estava pedindo uma resposta para Deus e ele estava orando. Ele fez tem o jejum de Daniel, campanha aí de 21 dias. Ele orou, ele buscou. Só que Deus já havia liberado aquela resposta para ele, mas no mundo espiritual estava havendo uma guerra entre anjos e demônios para que ele recebesse aquilo. E na nossa vida hoje não é diferente. Então, assim, muitas coisas, o que depende do sobrenatural de Deus vai vir de Deus, mas o que depende de atitudes naturais, atitudes que nós precisamos ter, comportamentos, sabe? Isso depende de nós, é nossa responsabilidade. Então, o devocional de hoje é esse. Do que não depender de nós, dependa de Deus, entregue para Ele, entregue o controle para Ele. Tem situações, tem enfermidades, tem coisas que nós olhamos assim e falamos, meu Deus, o que eu vou fazer? Só que Deus está falando hoje, entregue nas minhas mãos, o que você tem que fazer é isso. Entregue nas minhas mãos, de todo o coração. Agora, a parte que cabe a você, faça. Tenha responsabilidade, faça com excelência, faça como se estivesse fazendo para Deus. Amém? Então, esse é o devocional de hoje. Do que não depender de você, dependa de Deus. Amém? Até amanhã. Tchau, tchau.